E aí, beleza? Tá tudo certo? Tá tranquilo? Tá sussa? Eu espero que sim. Bom, galera, todo mundo aqui já tá ligado que o Thanos é o bichão mesmo, né, doido? Você é o bichão mesmo, hein, doido? Só pelo trailer de Vingadores Guerra Infinita, deu pra ver que o cara não tá pra brincadeira, não. E esse desgranhento é poderoso, hein, mano? É poderoso, o bichinho pra ser forte. O que ele tem de louco, ele tem de forte. E até por isso ele é um dos vilões mais queridos na atualidade. Ele é um personagem que inspira medo. Só de olhar pra ele tu já pensa, vai dar merda, hein? E como a gente já sabe, no próximo filme dos Vingadores, ele virá pra Terra atrás de mais joias do infinito. E se ele conseguir reunir todas as 6, ninguém segura esse cara. Mas é assim também, né? Com todas as joias do infinito, até eu fico poderoso. Aí não vale, pô. Por isso que nesse vídeo aqui a gente vai considerar o Thanos sem a manopla, demorou? Vai ser o Thanos liso, sem nada pra interferir. É o Thanos e o seu poder natural e boa. Mas fiquem tranquilos, porque mesmo sem joia, sem manopla, sem nada, o Thanos continua muito poderoso. É sério, mano, mesmo sem a manopla, o cara já conseguiu derrotar pesos pesados. Além de ser super forte, ele também é super inteligente, estrategista, possui uma resistência incrível e também uma velocidade acima do normal. Porém, mesmo com todos esses poderes, eu vou mostrar nesse vídeo aqui alguns heróis da DC Comics que poderiam derrotar o Titã Louco. Sim, eu tô pegando heróis da DC Comics pra derrotar um vilão da Marvel. E daí? Faça o mesmo, pega nós. Que eu tô brincando. É porque essa ideia passou pela minha cabeça e eu achei que seria legal transformar em vídeo pra vocês. E eu acredito que vocês também gostaram dessa ideia, né? Então, se você curtiu a ideia, já sapeca aquele like maroto aqui embaixo pra eu saber que você gostou. Bora tentar bater 15 mil likes? Vamos lá, vai. Vamos começar o ano com o pé direito. Pra começar, eu vou mencionar aqui o Capitão Átomo. Ele pode não ser um dos heróis mais populares da DC Comics, mas sem sombra de dúvidas, ele é um dos personagens mais poderosos dos quadrinhos. Ele tem mais de uma versão, mas a que eu estou levando em consideração é a versão do pós-crise nas Infinitas Terras. Pra ser mais exato, é a versão dos Novos 52. Nathaniel Christopher Adam era um oficial das Forças Aéreas dos Estados Unidos. Um certo dia, ele foi culpado injustamente por um crime que ele não cometeu e foi condenado à morte. Porém, lhe foi oferecida uma alternativa. Ele poderia escolher entre ser morto ou ser cobaia em um experimento nuclear, que, é claro, também lhe traria risco de morte. Mas aí é meio lógico, né? Entre a morte certa e a provável morte, ele ficou com a segunda opção. O experimento consistia em testar a couraça de uma nave alienígena que caiu na Terra. O teste foi feito com uma bomba nuclear posta embaixo dessa couraça. E adivinhe, o Nathaniel foi colocado dentro dela. Com a explosão nuclear, o metal alienígena derreteu e foi fundido ao seu corpo, além de enviá-lo a 18 anos no futuro. Tudo isso resultou em um corpo prateado e cheio de poderes imensuráveis. Além de possuir uma força sobre-humana que nunca foi capaz de ser estimada, ele ainda possui poderes de manipulação do campo quântico. Também possui invulnerabilidade, consegue absorver energia, é capaz de alterar a realidade, pode mudar de tamanho e até mesmo viajar no tempo, além de inúmeros outros poderes. O mais impressionante é que ele pode controlar qualquer tipo de átomo. E pra quem não sabe, tudo é feito de átomo, inclusive o Thanos. Sendo assim, o Capitão Átomo poderia simplesmente dizimar todos os átomos que compõem o corpo grande e forte do nosso querido Thanos e acabar de vez com a sua ameaça. Pois é, eu disse que ele era com certeza um dos personagens mais fortes da DC. Eu avisei. Ah, e só como uma forma de curiosidade, o Dr. Manhattan, aquele ser extremamente poderoso dos quadrinhos e do filme Watchmen, foi baseado no Capitão Átomo. Todo mundo sabe que o Dr. Manhattan é extremamente poderoso. Porém, o Capitão Átomo possui inúmeros feitos mais incríveis do que o nosso azulão. O cara realmente é um bambambam dos quadrinhos. Outro personagem que também venceria o Thanos com facilidade é o Senhor Destino. Esse cara possui poderes praticamente ilimitados. É até meio apelação colocar ele contra o Thanos. Ele era um personagem que também não tinha muita popularidade entre os não leitores de quadrinhos. Mas com o jogo Injustice 2, ele acabou tomando um destaque maior. O Senhor Destino é um grande feiticeiro e super-herói da DC Comics. Vários personagens já utilizaram esse codinome, mas o original é o Kent Nelson. O Kent Nelson era um jovem que foi escolhido pelo Nabu, o deus da mitologia suméria e um lorde da ordem, para ser o seu aprendiz. Depois de um tempo, o próprio Nabu presenteou o Nelson com um elmo que servia como recipiente do lorde da ordem.
e que permitia que ele invocasse magias de níveis extraordinários. Além do elmo, o Senhor Destino possui o Amuleto de Anubis e a Capa do Destino, que também lhe dão grandes poderes. Mas mesmo assim, o elmo é o mais poderoso de todos. Com esses 3 artefatos místicos, o nosso herói é capaz de feitos incríveis e absurdos. Ele consegue voar, controlar os elementos naturais como terra, água, fogo e ar, pode dar vida a qualquer objeto, consegue se teletransportar, pode viajar no tempo e é capaz de até mesmo de manipular a realidade. E sem contar que ele controla uma dimensão inteira que fica dentro do Amuleto de Anubis. E o legal é que isso aparece no jogo Injustice 2 também, na hora que dá o golpe especial do personagem. Além de tudo isso que eu acabei de falar, ele nunca envelhece e é considerado imortal. Só pra vocês terem ideia da dimensão do poder do Senhor Destino, ele já foi capaz de prender em um pentagrama e controlar o corpo do Etrigan, do Pai Celestial, do Orion, que é um dos novos deuses, e do Darkseid. E com um detalhe, foram os 4 de uma só vez, meu querido. E isso é só um dos inúmeros feitos grandiosos que o Senhor Destino tem nos quadrinhos. Pra afirmar aqui pra vocês a ideia do quão poderoso que esse personagem é, ele já foi capaz também de empurrar um planeta em direção ao Sol, somente usando a sua telecinese. Ou seja, provavelmente o Senhor Destino seria capaz de derrotar o Thanos sem maiores esforços e com muita rapidez. Agora, o personagem que eu vou falar aqui pra vocês também é muito poderoso, mas quase ninguém tem a noção da capacidade dele. Ele é bem subestimado. Mas eu acho que com esse vídeo aqui vocês vão mudar um pouco de opinião. Esse personagem que eu estou falando é o Monstro do Pântano. Alec Holland era um cientista que estava trabalhando em uma fórmula que acabaria com a fome do mundo. Porém, haviam pessoas que eram contra essa ideia e invadiram o laboratório. Sendo assim, eles nocautearam o Alec e quando ele acordou, ele percebeu que havia uma bomba embaixo da sua mesa. Mas aí, enfim, já era tarde demais. A bomba explodiu e além de estourar todos os produtos químicos do laboratório em cima do Dr. Alec Holland, ainda fez o seu corpo pegar fogo. Mas ele não morreu na hora, mano. Com seu corpo completamente em chamas, ele correu até o lago do pântano. E por conta dos produtos químicos, o Alec acabou se fundindo com as plantas e musgos daquele pântano e se transformou em um monstro vegetal com aparência humanoide. Muita gente acha que o monstro do pântano somente controla as plantas. Sim, ele faz isso, mas ele não somente as controla. Na DC Comics existe uma dimensão chamada O Verde, e essa dimensão conecta toda a vida vegetal que existe. Ou seja, o que eu tô querendo dizer é que o monstro do pântano não só controla, como ele é o próprio verde. Ele foi escolhido pelo Parlamento das Árvores, que são os seres elementais do verde, para ser o avatar do verde. Ele pode projetar o seu corpo através de qualquer árvore, flor, fruta, legumes, verduras e etc. Ele também pode abandonar o seu corpo e fazer a sua consciência viajar pelo plano elemental do verde e simplesmente renascer em um novo local. Com isso, ele se torna praticamente imortal. Porque mesmo que o Thanos destruísse o corpo dele, o que já é muito difícil, ele simplesmente recriaria outro corpo com extrema facilidade. Mas só para vocês terem uma ideia, aqui no nosso planeta existem mais de 3 trilhões de árvores. Imagina o tamanho do exército que ele poderia criar para lutar contra o Thanos. Sem contar que ele pode juntar tudo em um corpo só e ficar extremamente gigante. E conforme a quantidade de verde que ele se propõe a controlar, a sua super força pode aumentar a níveis incalculáveis. E além da sua super força incalculável, ele também é mega resistente. Então, com certeza, se o Thanos não tivesse nenhuma ajuda externa, o que é a proposta desse vídeo, ele perderia no mano a mano contra o monstro do pântano. Agora, uma personagem feminina pra fazer essa lista aqui valer a pena, né? A Ravena, com certeza, é uma das mulheres mais poderosas da DC Comics. Além, é claro, dela ser super popular entre a galera, já que ela sempre foi uma das estrelas das séries animadas Jovens Titãs e Jovens Titãs Go. Pra quem não conhece muito bem a sua história, a Ravena é filha de uma humana com um demônio, conhecido como Trigon. O Trigon é um demônio vermelho com chifres e 4 olhos. Ele possui poderes quase imensuráveis, onde não dá pra saber a exata extensão. Com seus poderes, ele possui inúmeros feitos grandiosos, como por exemplo o fato de ter dominado uma dimensão inteira.
Além disso, ele também já alterou completamente alguns planetas e roubou milhões de almas desse mundo. Ele também pode disparar rajadas de força devastadoras, pode mudar o seu tamanho físico, criar barreiras de energia e até mesmo abrir portais interdimensionais. E adivinha só, cara, a Ravenna herdou a maioria dos poderes do seu pai. E não somente isso, ela também já venceu o próprio pai em várias batalhas que os dois viveram nos quadrinhos. Fora esses poderes que eu mencionei, ela também é capaz de voar, de se teletransportar, de manipular o tempo e ainda é uma grande empata. Pra quem não sabe, empata é alguém que consegue detectar e manipular emoções alheias. Ou seja, a Ravenna poderia começar tentando eliminar o sentimento de amor do Thanos pela morte. Porque como a gente já sabe, o Thanos só sai matando todo mundo porque ele ama a personificação da morte. Então, tipo, com isso ele poderia perder a vontade de matar e acabar se rendendo. Se bem que eu acho que isso não daria muito certo, né? Mas beleza. Mas também, mesmo que isso não der certo, ele tem todos aqueles outros poderes que eu acabei de falar pra vocês, né? Pra vocês terem uma pequena ideia da dimensão dos poderes dela, a Ravenna já conseguiu dominar a mente de 7 jovens titãs ao mesmo tempo. Isso incluía o Mutano, a poderosíssima Estelar e até mesmo o Flash. Pois é, galera, ser filha de um demônio facilita bastante a vida da Ravenna em uma luta contra o Thanos. Ah, galera, vocês estão ligados, né? Não tem como fazer essa lista sem mencionar o Flash. Com toda certeza absoluta, assim como os outros personagens que eu acabei de falar, o Flash é um dos personagens mais poderosos dos quadrinhos. Sério, eu não tenho dúvida de quanto esse personagem é overpower. Ele tá até acima da nossa compreensão, porque é inimaginável a velocidade que ele alcança quando ele tá no seu auge. E o mais legal é que com a sua própria velocidade, ele pode fazer inúmeras outras coisas, como por exemplo, se tornar intangível. A série do Flash é uma das mais queridas entre os fãs de super-heróis, e várias vezes nós conseguimos ver o Flash se tornando intangível. Ele vibra suas moléculas de uma forma tão sensacionalmente rápida que ele consegue deslizar pelos átomos que compõem a matéria sólida. Por isso, ele consegue atravessar paredes. Além disso, o Flash pode usar a sua velocidade para fazer inúmeras outras façanhas, como voltar no tempo, ter uma cura muito mais acelerada, ele consegue até criar uns furacões, entre várias outras coisas. E tudo isso porque o Barry Allen está conectado diretamente com a força da aceleração, o que faz ele basicamente ser a própria velocidade. Mas apesar de tudo isso que eu já falei, ele ainda pode fazer coisas muito mais poderosas, como por exemplo, o seu soco de massa infinita. Quem conhece o personagem tá ligado que esse bagulho é complicado do Thanos aguentar. Seguindo as leis da física, a massa de um corpo aumenta conforme a sua velocidade também é aumentada. Quando a velocidade do deslocamento desse corpo tende à velocidade da luz, a massa desse mesmo corpo tende ao infinito. Simplificando tudo, quanto mais rápido, maior a massa. Como o Flash consegue ultrapassar a velocidade da luz, a sua massa se torna infinita. Por isso, quando o Flash alcança a velocidade da luz e acerta o soco em alguém, o estrago com certeza é muito grande. Se liga nessa cena do desenho da Liga da Justiça Sem Limites, onde o Flash consegue derrotar a fusão do Lex Luthor com o Brainiac usando o seu soco de massa infinita. Calma, que eu sei que o Flash do desenho é o Wally West, mas o Barry Allen também é capaz de fazer isso, né? Então, gente, com toda essa velocidade, com todo esse leque de coisas que o Flash pode fazer, ele conseguiria enfrentar o Thanos de buenas. E é isso, galera, eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo de hoje. Te vejo no próximo vídeo, hein? Um forte abraço e até mais!